E eu vou apresentar para vocês por que, pastor, agora vem a refutação do seu vídeo. Vou apresentar aqui por que o senhor está errado, mesmo se o senhor acertar na tradução exata e falar, não, essa aqui é perfeita. Eu vou anular todas essas traduções do senhor. Por quê? Ou então o senhor vai ter que chamar o teu Deus, que o senhor acredita, de mentiroso. A lei e os profetas duraram até João. Nesse vídeo eu vou reagir a um vídeo do pastor Luiz Saião, teólogo, professor acadêmico, e eu vou apresentar um outro lado para ele. Realmente, para ele. Por quê? Eu perguntei para ele, assistindo o vídeo dele, o seguinte: pastor, boa tarde, né? Posso reagir ao seu vídeo? Com todo o respeito, lógico. Aí ele, claro, vamos conferir o desfecho e a conclusão. Exatamente. E trazendo luz para vocês aqui do que se trata esse vídeo, porque eu vou apresentar para vocês ali, vocês vão observar, não vou rodar os 17 minutos de vídeo dele. Se vocês quiserem ir lá no canal dele e assistir esse vídeo dele, fique à vontade, para depois vocês falarem assim, Fernando, você deturpou as falas do pastor? Não, tá? Mas vai lá, dá um confere, vê realmente se o que ele disse lá foi o que eu apresentei aqui. Ele apresentou várias versões, várias traduções. Por que uma tradução diz assim, duraram? Por que outras dizem profetizaram até João? Por que outra tradição também, que é a que ele mais concorda, que diz assim que a lei e os profetas, eles chegaram no ápice, né, até João, tudo mais. Mas o final mesmo que ele deveria ter dito é o grande problema que acontece entre o cristianismo e o judaísmo. Porque se as leis ainda estão de pé, o porquê que os cristãos rejeitam as leis dadas por Deus a Moisés para o povo de Israel seguirem? Por quê? Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês o que eu quero mostrar para o público do Saião e para o Saião, que mesmo ele tentando fazer esse contorcionismo que todos os cristãos, e isso não é só do pastor Saião não, isso é de todos os crentes, eles vão encontrar grandes problemas com o Antigo Testamento, porque eles deveriam então seguir as leis do Antigo Testamento. Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, então eu vou soltar o vídeo aqui do pastor Luiz Saião, alguns trechos, e nós vamos reagir aqui, depois eu vou apresentar uma contraprova por que esse versículo não tem base nenhuma para o cristão não seguir o que está escrito no Antigo Testamento. E aí eu vou apresentar alguns textos também cabeludos, né? Porque se a lei ainda está de pé, por que os cristãos não colocam em prática? Eu vou soltar aqui o vídeo do pastor Luiz Saião. Olá, você está no canal do Saião. Percebe-se que ele está com várias versões aqui aberto. A primeira pergunta que eu inicio esse vídeo é o seguinte: pastor Luiz Saião, qual dessas versões é a verdadeira palavra de Deus? Por quê? Vamos ser racional, pastor. Vocês vendem nas livrarias vários tipos de versões, traduções. Isso confunde a mente do crente. Porque agora você vai apresentar que tem várias versões, mas o Espírito Santo não deveria ter dado uma tradução mais nítida para não gerar confusão? Porque o vídeo do senhor é tentando explicar uma confusão de uma tradução. Duraram, profetizaram,
chegar ao ápice. Percebe-se que cada teólogo, cada escritor escreveu aquilo que lhe entende e não o que o Espírito Santo lhe revelou. Vamos ser racional? Porque se você vende um livro que se diz sagrado, palavra de Deus, para uma pessoa na livraria, e este livro gera confusão de interpretação, aonde está o Espírito Santo aí? Então deixa a perguntinha pro senhor, viu? Pois é, hoje o nosso assunto, o nosso tema vai ser a lei e os profetas. Presta atenção. Duraram até João. Esses dias alguém me perguntou, Sayão, como é que se traduz mesmo, né, esse texto de Lucas 16, porque as diversas versões aí trazem traduções diferentes, o que aparece no original? Até porque, quando a gente diz, né, a lei e os profetas duraram até João, o que exatamente a gente está dizendo? A lei e os profetas... Uma correção aqui só. Ele disse assim, a pergunta que o rapaz disse, ele deveria ter corrigido como professor acadêmico. Como diz no original? Não temos original. Original seria do 1º século, da mão do autor. O que nós temos são textos pós-2º século e são textos anônimos. Os textos que o pastor Luiz Sayão está lendo não foi do escritor, não foi dos discípulos de Jesus. São textos cópia da cópia da cópia. Então, para falar que é original, deveria ter sido da mão do escritor. Mas não é. São cópias, foram atribuídas para Mateus, Marcos, Lucas e João. Eram anônimos. Profetas, né? Aquilo que se dizia em hebraico, Torá e Neviim, né, que a gente vai olhar e é uma referência ao conteúdo de toda a Bíblia hebraica, de todo o Antigo Ele sabe. Testamento. E Tá? quando a gente ouve uma frase como essa, nós podemos aí ir para diversos caminhos de interpretação. Por exemplo, a lei e os profetas terminam ali quando chega João. Isso poderia levar... Então, uma tradução equivocada leva a muitos cristãos a anularem o Antigo Testamento. É o que ele está dizendo. Mas isso gera tanto problema na Torá, porque o próprio Yahvé disse que a lei é eterna. Ah, mas Fernando, a eterna ali, a palavra eterna não significa para sempre. Não. Então vocês vão ter que anular o dia e a noite para destruir as leis e os profetas. E aí? Isso aí são palavras do próprio Deus, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então vocês vendem um livro que gera confusão interpretativa, como eu já tinha dito, pastor Luiz Sayão. O Espírito Santo não poderia ter ajudado o tradutor ali para traduzir de uma forma mais coerente, mais nítida. Ah, mas o grego, ele tem palavras que não acompanham o verbo. O grego, ele não se traduz tão fácil, né? Então, mas e cadê o Espírito Santo para ajudar os tradutores? Para não gerar discordância. E essas traduções aqui que você está na mão, pastor Luiz Sayão, isso aqui gerou todas essas denominações que nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Porque cada denominação vai pegar essas traduções, estudar em cima delas e não do original, porque foi isso que aconteceu pelos fundamentalistas aqui do Brasil, e cada um abriu a sua igreja, a sua placa, e difundiu as suas teologias, as suas regras, os seus dogmas. A Assembleia de Deus não aceita a doutrina da presbiteriana e vice-versa. E cada um montou o seu sistema baseado no original. O original que eu falo é hebraico e grego? Não. Tudo à base de traduções. Outra coisa. Para vocês alegarem assim para mim, Fernando, para você falar sobre Bíblia, você tem que conhecer as línguas originais, hebraico e grego. Então a primeira coisa que eu digo para vocês devem fazer a partir de hoje
é tirarem de todas as livrarias, de todas as igrejas, as Bíblias traduzidas. E começar a implementar nas igrejas direto do hebraico e do grego. Não se pode ler, estudar, interpretar se não for direto da língua original. É isso que vocês fazem? Ou vocês pregam em cima de traduções? Outra coisa também, pastor. Se o texto aí diz que duraram, profetizaram, qual foi a mensagem que Jesus disse que a lei está anulada por causa dele? Quando foi que Jesus disse isso? E qual autoridade Jesus teria para anular as leis que Deus deu para o povo de Israel seguir para sempre? É só essas perguntas que eu faço para vocês. Em qual momento as leis que Yahvé disse que era para sempre, eternamente, foram anuladas por o próprio Yahvé? E Jesus não é Yahvé. Ah, mas Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, é ele que está dando as leis lá atrás, dizendo que é eterna, e depois ele mesmo remove? Depois ele mesmo diz que não precisa mais seguir, mas que Deus é esse, complicadinho? Um Deus, colocando a conjectura que o crente fala que Jesus é Deus, né? Deus dá uma lei, fala para eles seguirem, para eles não adorar outros deuses, para seguir os 10 mandamentos, mais os 603 mandamentos que Deus dá para o povo de Israel seguirem. Mandamentos estes que vocês cristãos, quando querem condenar um homossexual, vocês vão lá na Torá, vocês pegam um versículo isolado e aplicam nas igrejas condenando os homossexuais. Mas quando é para guardar o sábado, por exemplo, nos seus adventistas, aí vocês falam que não precisa, mas está na lei. É um dos primeiros mandamentos que Deus dá para o povo de Israel quando ele sai do Egito, que era para eles guardarem o sábado. O sábado é sagrado ao Senhor. E aí muitos cristãos não seguem o sábado. É um dos exemplos. Eu estou colocando um exemplo aqui pândego. Fora outros que eu vou mostrar aqui para vocês, que são leis que não foram anuladas por Yahvé, ou Yavá, como o tetagrama, o jeito que vocês quiserem falar o nome do Deus sagrado judaico, que é um Deus tardio. Exatamente. Então vou soltar de novo aqui, para não ficar muito longe esse vídeo, muito longo. Vamos soltar aqui, eu quero que vocês vejam o que ele vai falar sobre as traduções aqui, depois eu vou para o meu estudo. Para alguém entender que nós não precisamos absolutamente de nada que diga respeito à Bíblia hebraica, ou seja, ao Primeiro Testamento, ou mais comumente conhecido como o Antigo Testamento. Quer dizer que a palavra divina vem daí para frente, porque aquilo que estava lá não tem qualquer valor. Nós teremos uma mudança no cânon do que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Mas foi isso que a maioria das igrejas fizeram. Vocês anulam o Antigo Testamento e ficam só com o Novo. Porque vocês pegam vários trechos ali e aplicam no dia de hoje. Vocês pegam versos isolados e aplicam. Engraçado que vocês são os primeiros a acusar qualquer outro que vem rebater a religião de vocês de que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Mas vocês cometem isso direto. Inclusive, o livro de Mateus, no Novo Testamento, que vocês seguem, ele é o Mateus é o mais herege que tem ali, é o que mais comete heresia, tirando texto do contexto lá do Antigo Testamento. Do Egito tirei meu filho, está lá em Mateus. Lê o versículo, a perícope. Lê o capítulo. Do Egito tirei meu filho, né? Isaías usa a parte B do versículo. Mas quando mais eu chamava, mais ele adorava aos Balaíns. Poxa, se Mateus está citando que do Egito chamei meu filho, que é Jesus, e quanto mais eu chamava, mais ele adorava aos Balaíns, aos deuses. Então Jesus era chamado, e quanto mais ele era chamado, mais ele adorava as outras divindades. Vixe, Mateus comete heresia tirando o texto do seu contexto? E tem outro problema ainda, né? Porque, segundo Mateus,
Jesus vai para o Egito e fica lá aproximadamente por 2 anos. Mas segundo Lucas, não, né? Segundo Lucas, ele não tem Egito, não tem história de Egito. Segundo Lucas, no 8º dia ele é levado ao templo, ele é apresentado, e o sacerdote lá glorifica a Deus, porque pelos olhos dele agora ele pode morrer, porque ele viu o Messias, ele viu o Filho de Deus, e lá Jesus é criado em Jerusalém, e não tem nada de perseguição de Herodes, não tem nada sobre a história do Egito, que o anjo apareceu, pode voltar, porque aqueles que queriam te perseguir já estão todos mortos. Complicada essa Bíblia, cheia de contradição, hein, pastor Luiz Saião? Complicada, né? E claro, não é esse o sentido. A outra possibilidade, a outra ideia, era entender que a lei e os profetas, como diz essa tradução, duraram, né, até João, quer dizer que ela tem uma importância, uma pertinência, né, que vai até João, ainda que faça parte do cano sagrado, não tem mais relevância, aplicação ou uso, né, para Não. a comunidade da fé depois de João Batista. Não. Ou poderia até mesmo alguém pensar Complicado, assim, hein? olha, esse Antigo Testamento serve apenas de base para o que vai aparecer no Novo Testamento. Exatamente. Quando constrói o Novo Testamento, eles utilizam o Antigo Testamento, fazendo menção, deturpando textos, igual eu apresentei de Mateus aqui, para dizer que se cumpre nesse personagem que não tem comprovação nenhuma, e se cumpre em Jesus. É isso que eles fazem com o Novo Testamento. Eles usam o Antigo Testamento para construir o Messias do Antigo Testamento. E isso Roma fez perfeitamente para criar nova religião e ser institucionalizada ali pelo Império. Foi isso que aconteceu. Perfeito. É isso mesmo que aconteceu. Apresentaram um Messias para os judeus. E depois acusaram os judeus que os judeus mataram o Messias. Que é uma história mais brilhante que essa do que destruir uma nação judaica. Destruir o templo. Inclusive, pastor Luiz Saião, Jesus, eu vou apresentar aqui, como vocês acreditam que ele é o Messias, por que ele não cumpre nenhuma das profecias, as promessas de Yahvé no Antigo Testamento, do renovo que seria levantado, da linhagem de Davi? Por que Jesus não cumpre nada? Por que Jesus não... O próprio Yahvé fala, e se vocês falam que Jesus não cumpriu isso aí, então Yahvé mentiu? Pode o Deus de vocês mentir? Eu vou apresentar aqui para vocês também. Presta atenção, viu? Nós temos uma relação de total descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Mas outras versões trazem traduções diferentes. Que confusão, hein? Outras isso? versões. Isso é assim? Confunde a mente do povo, cara. Olha só. Eu vou aqui pegar, Quanta por exemplo, Bíblia. uma versão Qual dessas aí é a antiga, palavra de que é a Deus? famosa. Aí ele vai ali, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Tem que ser assim. Vai atualizando, vai corrigindo, né? E vai confundindo a mente daqueles que não estudam. Mas eu vou tentar passar para frente esse estudo para ver qual que é a mais que se adequa à linha de pensamento dele. Olha só. É tanta confusão teológica essa Bíblia, tantas versões, que aí ele fala assim, Uniduni te salame. Essa aqui para mim é a melhor. Só que o pastor Luiz Saião, eu vou provar para o senhor que mesmo que o senhor encontrar a melhor tradução aqui, não tem validade nenhuma. Mas nenhuma mesmo. Mas nem uma. Porque se o senhor aceitar que uma dessas versões aí é verdadeira, o senhor tem que chamar o Deus do Antigo Testamento de mentiroso. Eu vou soltar aqui qual que ele acha que é a melhor. Presta atenção. Por incrível que pareça, uma versão que parece de fato ter atingido aquilo que eu poderia dizer que capta muito. Uma versão que atingiu. Envolvido nessa passagem que é tão interessante, que pode nos levar, né, a caminhos meio confusos, né? E nesse sentido a gente sempre presta atenção, porque às vezes uma tradução pode ser feita exclusivamente a partir
da direção de um determinado foco teológico mais do que por razões linguísticas. E aí a coisa fica difícil. Por incrível que pareça, eu achei surpreendente, muito adequado o que fez a versão A Mensagem nessa tradução. Olha como muito que adequada. A coisa ficou nítida. A lei de Deus e os profetas alcançaram o auge em João. Ou seja, elas foram proclamadas até esse ponto que é um clímax, que exatamente mostra... Tá, mas a pergunta que não quer calar é que ele não respondeu. A lei, esquece os profetas. A lei foi abolida? E deixa eu explicar aqui. A lei não é os 10 mandamentos não, tá? O crente confunde. A lei de Moisés é os 10 mandamentos. Não. Não é, tá? Deus não dá só 10 mandamentos para o povo de Israel. Enquanto o povo está ali no deserto e sai do Egito, Deus dá uma quantidade de leis para eles seguirem, que não é. Mas os princípios principal da lei, os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses, essas coisas foi cravada em pedra. Não temos comprovação nenhuma por parte dos israelitas, né? Temos pelo código de Hammurabi, pelo qual entendemos que foi adaptado. O povo de Israel adapta essas leis para eles, que tem lá, antes da criação de Israel, antes da Torá. Não matarás, não roubarás, olho por olho, dente por dente. Lei do Hammurabi. Se você não sabe, você está achando que a lei realmente, Deus deu uma lei para o povo de Israel lá no deserto do Sinai, e ele mesmo escreveu com os próprios dedos dele em 2 tábuas de pedra? Você acredita em mito assim? Pô, brincadeira, né? Vamos parar de ser criança, né? Vamos crescer, vamos ser racionais. Essa transição para a chegada das boas notícias do reino. Agora é a hora do reino de Deus. As boas notícias para homens e mulheres. O céu pode se desintegrar e a terra se dissolver, mas nenhuma simples letra da lei de Deus ficará obsoleta. Uma simples letra da lei de Deus ficará obsoleta. Então, perfeito! O próprio versículo refuta os cristãos, mas eles não percebem. Nenhum tio, nenhuma vírgula cairá da lei, deixará de ser abolida. Tem que ser, porque o próprio Deus fala lá na Torá que é para executar tudo aquilo que está escrito nos mandamentos, nas ordenâncias, tudo que está escrito lá. Aí eu pergunto, por que os crentes não seguem? Então eu vou trazer para vocês aqui, ó, presta bem atenção. Versículos que cristãos anulam do Antigo Testamento para condenar o homossexual utilizam. Mas aqui é o próprio Deus dando mandamentos para o povo de Israel seguir. Olha só, Deuteronômio 13, se isto aqui é palavra de Deus e a lei não foi abolida, isso aqui faz parte da lei, tá? Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu seio ou do teu amigo, que te é como a tua alma, você ama ele, né? Dizendo-te em segredo, olha, vamos servir outros deuses, outra religião, deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Opa, peraí então. Se o Deus verdadeiro é o Deus dos judaítas, dos israelitas, por que os crentes aceitaram o cristianismo? Porque não é a mesma divindade, porque são leis diferentes. As leis do Antigo são diferentes das leis do Novo Testamento. Olha o que é o mandamento do Yahvé para o povo seguir, tá? E se os cristãos dizem que isso daqui é palavra de Deus, e eles aceitam isso aqui como palavra de Deus, por que eles aqui não colocam em prática? Dentre os outros deuses dos outros povos, que estão ao redor de vós, perto e longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele. Olha, aqueles que te convidaram, tá? Pessoas próximas. Não consentirás com ele, nem o ouvirás.
nem o teu olho poupará. Opa, isso aqui é um mandamento de Yahvé. Isso aqui nunca foi abolido por Yahvé, tá? Nem o ouvirás, nem o teu olho pouparás, nem terás piedade dele. Opa, não é para ter perdão? Vamos ver? Nem o esconderás, mas certamente o matarás. Então, só o fato do cara convidar a conhecer a divindade de outra religião, o que o crente que pega a Bíblia, o Antigo Testamento, como palavra de Deus, e a lei jamais caiu, nem um tio, nem um J, como outras traduções diz, nada da lei será anulada, omitida. Então isso daqui também está em prática hoje. Por que os cristãos não colocam isso aqui em prática? Mas certamente o mata. A tua mão será a primeira contra ele. Então se algum parente convidar você para ir conhecer outra religião, outra divindade, olha o que a tua Bíblia diz que é para ele fazer. E aí, pastor Saião? A lei foi abolida ou não? Porque se você disser assim, isso aí foi somente para o povo de Israel. Mas o não matarás, não roubarás, foi somente para o povo de Israel também. Guardarás o sábado, somente para o povo de Israel. Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há, foi somente para o povo de Israel também. Porque essa construção teológica de Gênesis a Malaquias é de judeus para judeus. Então por que vocês pegam algumas coisas ali do Antigo Testamento e aplicam na igreja? Responde essa para mim. Tudo, vou repetir aqui, ó. Tudo que está escrito no Antigo Testamento foi escrito de judeu para judeu. Judeu que eu falo, o povo ali, a nação ali, israelita, depois judaítas, os hebreus ali e tudo mais. Não tem pro cristianismo. E por que vocês vão lá no Antigo Testamento, observam e aplicam nas igrejas ainda? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tradução errada, né? Pastor Luiz Saião, você já ensinou isso na igreja? Que a tradução da Bíblia inerrante está errada? Não, né? Vai começar a ensinar que as traduções não prestam? A venda aí começa a cair, né? Porque o crente, na verdade, deveria estudar o hebraico, o aramaico, porque não é só uma língua no Antigo Testamento, e estudar o Novo Testamento, tem que estudar o grego, né? Porque tem deturpações do texto, né? Como tem um texto lá de Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Aí o crente, não, o fim da lei, irmão. E aí se cria as teologias da graça. Aí o pessoal tudo sai da igreja porque lê aquele versículo, aí fala assim, porque o fim da lei mas na verdade o que Paulo está dizendo ali no grego é a finalidade da lei é Cristo. Se a finalidade da lei, usando este versículo, eu não estou dizendo que está certo a teologia dos gracistas, porque eu já fui um dia, mas a tradução, a má tradução, traz esses problemas para as religiões, porque a graça também é uma religião, tá? Tudo que é baseado, preterismo, tudo que é baseado na Bíblia é religião. Tudo é teologia. Então, pastor, se não vai cair nada da lei, por que vocês não estão colocando isso aqui em prática? Se é o próprio Deus que mandou colocar em prática. Vamos para mais um? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos. Opa, peraí, mas isso aí gera um grande problema aqui, né? Contra os teus inimigos. Mas vem Jesus dizendo assim, ó. Ama teu inimigo. Opa, mas se Jesus é Deus, como ele aqui manda ter inimigos e depois ele manda amar inimigos? É Jesus refutando Yahvé. Caramba, hein? Se é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, então se Jesus é Deus, ele está desde o princípio com o Pai, ele também é ontem, hoje e eternamente, como ele pode dar uma lei lá para poder detonar com os inimigos e depois fala para amar os seus próprios inimigos? Complicado, né? Quando sair a peleja aos teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, ó, pra você ver, hein? Deus tem inimigos e entrega na mão do povo de Israel. E ele também, ele aceita a guerra. Ele aceita. Ele, ó, tá certinho um matar o outro aí, ó. Tá belezinha. Invadir terra. E tu, o povo de Israel, deles levarem prisioneiros. Caramba, hein?
E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e tomares por mulher, tomares. Será que essa mulher foi com a vontade dela ou contra a vontade dela? Vamos ver o que o texto vai dizer. Então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa. Presta atenção, tudo é forçado, tá? E chorará o seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Chorará quem o cara pegou ela como mulher e matou os pais e sua família, os seus irmãos, os seus primos, os seus tios. O próprio cara que pegou ela como marido, olha, essa aqui tá prisioneiro, gostei dela, cara. Você aí, você é minha mulher. Você é minha mulher. Pode vir aqui. Vai lá tomar banho, limpa ela aí, tá tudo suja, tudo mais. E você tem um mês aí pra poder esquecer do seu pai e da sua mãe. Vai chorar a morte dos seus pais, da sua família. Desse jeito, tá escrito no texto. Presta, e não piorou ainda não, tá? Olha só. E chorarás o mês inteiro. E depois chegarás a ela. E tu serás o seu marido e ela tua mulher. A vontade dela ou contra a vontade dela? Deixa a perguntinha para vocês aí. E será que se te não contentares dela... eu peguei ela lá, mas não gostei muito do sexo, não. É bonita tudo, mas não me contentei, não. É muito fria. Porque perdeu e agora a mulher tá ali, daquele jeito, exposta pro cara e pensando, o cara que está é o que matou a minha família. Será que ela ia estar alegre ou triste? Tomando vara do cara que matou a sua família. Poxa, nunca tinha parado para analisar esse texto. É, exatamente. E será que se não contentares dela, lixo, a deixarás ir à sua vontade. Olha que lei bonita de Deus. É o próprio Deus, tá? Que deu essa lei aqui, tá? E deixarás ir à vontade, mas de modo nenhum algum venderás. Nossa, mas tinha lei de vender escravo? Dentro da lei de Yahvé? Tinha. Não venderás ela por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Acabou com a família dela, acabou com ela na cama, humilhou ela e descartou. É assim que o próprio Deus pensava das mulheres dos inimigos. Pode ir lá escolher a escrava, da onde você entrou, acabou com a vida da família inteira. Pode ir lá escolher. E se você não gostar, cara, pode descartar ela. Não vale pra nada, não. Objeto sexual seu. Tá. Beleza. Aí o crente vai dizer assim, Fernando, que eu não posso deixar de falar aqui. O homem não pode ter mais que uma mulher, Fernando. Não pode. Ah, não. Tá na própria Torá, que os crentes dizem que é a palavra de Deus inerrante. Olha a lei que o próprio Deus dá para o povo de Israel. Quando um homem tiver duas mulheres, poxa, então o próprio Deus autorizava. Não, é porque se é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, então ele autorizava o homem ter duas mulheres ontem, autoriza hoje e vai autorizar eternamente. Porque Deus é imutável, não é isso que os crentes dizem. Quando o homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem despreza, e a amada e a desprezada lhes derem filhos, e o filho do primogênito for da desprezada, aí tem outro versículo que eu não vou trazer aqui, não é para desprezar a herança para o filho da desprezada. A herança será para o filho da desprezada. O versículo 16, que eu não quis colocar aqui, ia estender demais o versículo. Então, meus queridos, qual de vocês, pastor Luiz Saião, que o próprio versículo do Novo Testamento diz que a lei não vai ser omitida, não vai cair, qual de vocês aplicam a estes versículos que eu li aqui para o tempo de hoje nas igrejas? Lei do apedrejamento, lei das guerras, lei dos escravos,
ter 2 mulheres e tantas outras coisas que eu falei aqui para vocês. Se a palavra de Deus é inerrante, o mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, ele não pode ficar mudando de leis. Ele deu as leis para o povo de Israel, junto com não matarás, não roubarás, guardarás sábado e tudo mais. Isso daqui são leis que eu vou apresentar agora para vocês. As leis judaicas. Olha aqui. Para você que nunca viu isso daqui, presta bem atenção, tá? Para você que nunca estudou isso aqui são as leis da Torá, ó. Isso aqui são leis judaicas. Os 613 mandamentos na Torá estão descritos, tá, no Antigo Testamento, tá? São as listas dos 248 preceitos positivos, né? E tem as listas também dos preceitos negativos, aqueles que devem fazer e aqueles que não devem fazer. Então aqui, ó, pode ver que tem todas as referências bíblicas, tá? Ó, versículos, ó, eu sou o Adonai teu Deus, Êxodo, capítulo 20, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Então, presta bem atenção o que está escrito aqui. Ó, tudo isso aqui são leis descritas na Torá. Aquelas leis que Deus deu para o povo de Israel quando ele saiu do Egito. Então não é só 10 mandamentos. São 613 preceitos da lei de Moisés, que o próprio Deus foi ditando para Moisés dar para o povo de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se seguirem os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos, vocês terão bênçãos, ou, se não seguir, terão maldições. Então, aqui, ó, pode ver, eu vou deixar para vocês na descrição o link aqui desse estudo e vocês podem estudar, tá? Então aqui, ó, queimar o incenso 2 vezes a cada dia. Se a lei não caiu, pastor Luiz Saião, por que vocês não aplicam isso daqui? Manter o fogo sempre aceso sobre o altar. Isso aqui, ele sabe que é zoroastrismo puro, né? Essa lei aqui, pós-cativeiro babilônico, a gente sabe que o fogo ali, o fogo deve ser aceso ali, perpétuo no altar ali, vem do zoroastrismo, né? Que influenciou muito aí a Torá e o Novo Testamento, né? Então, olha para vocês verem. Honra os descendentes de Arão, dando-lhes o primeiro lugar em todo o assunto de santidade, portanto santificarás. Vários versículos aqui que eu vou passando aqui para ver se eu encontro um legal aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto um aqui, acho que é 12:35. Deixa eu passar aqui para vocês, acho que é 12 mesmo. Eu achei super interessante ler isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, por exemplo, o 210 aqui. Honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20:12. Os crentes não falam que é lei? E a lei não pode cair? Aqui, ó. Tá dentro da lei. Temer pai e mãe. Cada um tema seu pai e sua mãe. São leis dadas pelo próprio Deus, Yahvé, para Moisés distribuir para o povo de Israel. Ó. Presta atenção, a lei da circuncisão. Se a lei não caiu, nenhum tio, nada da lei, presta atenção, 215. Circuncidar o filho é uma lei, tá? No 8º dia cortará a carne do seu prepúcio, Levítico 12:3. Olha que legal também, por que vocês não aplicam isso aqui dentro das igrejas? Tomar a mulher do irmão que falecera sem filhos. Lá em Deuteronômio 24:5. Se a lei não caiu, ela pendura até hoje. Por que que os cristãos que dizem que isso daqui é palavra de Deus, que eles seguem a palavra de Deus, por que que eles não seguem esses preceitos? Eles recitam o Gênesis lá, que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há, lê Gênesis, lê Noé, lê tudo, mas quando chega em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não, isso aí foi somente para o povo de Israel. Complicado, né? Mas não vou continuar aqui porque é um estudo muito grande. E eu vou apresentar para vocês por que, pastor, agora vem a refutação do seu vídeo. Vou apresentar aqui por que o senhor está errado, mesmo se o senhor acertar na tradução exata e falar, não, essa aqui é perfeita. Eu vou anular todas essas traduções do senhor. Por quê? Ou então o senhor vai ter que chamar o teu Deus, que o senhor acredita,
de mentiroso. Olha aqui. Jeremias capítulo 33, e muitos apologetas usam esse texto aqui para dizer que aqui está profetizando sobre Jesus, que Jesus seria levantado, é o renovo de Israel, que Jesus está cumprindo uma profecia ali de Jeremias capítulo 33. Cansei de ouvir apologetas pregarem em cima desse texto. Mas vamos lá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Aqui eles falam que é o Messias. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Então vamos lá. Se Jesus ele cumpriu isso daqui no Novo Testamento, ele fez Judá e Jerusalém habitar seguramente? Ou ele profetizou a destruição do templo e aquela guerra que aconteceu no ano 70? Não estou dizendo que ele profetizou que é verdade, tá? Estou falando que está escrito no texto. Este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor. Presta bem atenção. Então, se o Senhor está dizendo que o Novo Testamento é certo, é verdadeiro, belezinha, então o Senhor está chamando Yahvé de mentiroso. Sabe por quê? Porque Yahvé aqui disse o seguinte, ó, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Não faltará alguém que vai herdar o trono da casa de Israel. Primeira pergunta aqui. Jesus foi rei em Israel? Jesus assentou, governou Jerusalém? Governou Israel como rei? Governou? Ele trouxe salvação para Jerusalém? Trouxe para que eles pudessem habitar seguramente? E também ele diz o seguinte, ó, nem aos sacerdotes levíticos, de Êxodo, tá? Levítico, número de Deuteronômio, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante dele, de Yahvé, que ofereça o quê? Holocausto. Então, por que encerraram os holocaustos? Por que os cristãos não seguem ainda? Porque o próprio Yahvé diz aqui, ó, que nunca faltará sacerdote levítico. Quer dizer, então se vocês não seguem o sacerdócio levítico, que é as leis, holocausto e tudo mais, porque pastores, cantores, diáconos, presbíteros não são da tribo de Levi, não são sacerdotes, igual está descrito aqui, tá? Nem a sacerdotes levíticos faltará homem diante de Deus, que ofereça holocausto, tá? Queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. Então, de duas uma. Ou Deus está mentindo aqui, pastor Luiz Saião, ou o Novo Testamento está mentindo. Aí o senhor escolhe. Porque vocês dizem que Jesus é o sacrifício vivo. Então vocês estão sacrificando Jesus todos os dias? E aí? Mas acabou aí? Não, não acabou não, tá? Vamos para o outro texto aqui. Assim diz o Senhor, olha aqui agora, presta atenção. Para vocês, pastor Luiz Saião e todos os cristãos que estão assistindo, para vocês anularem as leis, o Antigo Testamento, vocês têm que anular isso daqui, ó. Assim diz o Senhor, ó, Yahvé. Se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite ao seu tempo, aí também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. E temos um grande problema aí, né? Porque Jesus não é da linhagem de Davi. Jesus é filho de Maria, tribo de Levi, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é da linhagem de Davi? Hein? Complicado, né? E também vocês têm que descobrir quem é o pai de Jesus, né? Quem é o pai de José, quer dizer? É Jacó? Ou Levi? Tá em Mateus, tá em Lucas. Vocês têm que descobrir, né? Aí vai dizer o seguinte, ó. Para que não tenha filho que reine no seu trono. Ó, se vocês puderem anular o dia e a noite, para que não tenha nem dia nem noite, aí vocês sim poderão anular o reino, a linhagem de Davi. Vocês poderão
também anular os levitas, os sacerdotes, os ministros de Deus. Também se poderá invalidar a minha aliança. Se vocês conseguissem anular o dia e a noite, também poderá invalidar a minha aliança com Davi, o meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, os sacerdotes, os ministros. Deixa eu perguntar aí para vocês. Qual foi o dia que vocês cristãos conseguiram anular o dia e a noite para desconstruir a lei e os sacerdócio e os levitas, os ministros de Deus, que está descrito na Torá? Qual foi o dia que vocês conseguiram anular o dia e a noite? Então deixa essa resposta aí para vocês. Pastor Luiz Saião, o Antigo Testamento refuta o Novo Testamento, meu filho. Qual foi o dia que vocês conseguiram anular o Antigo Testamento? Anular o dia e a noite? Qual foi o dia que vocês conseguiram desconstruir o Antigo Testamento? Qual foi o dia que Yahvé anulou as leis? Aí vocês pegam uma citação do Novo Testamento que diz assim, ó, o autor, o escritor está dizendo assim, ó, este é meu filho meu em quem me comprazo. Oh, é Deus falando de Jesus. E vocês vão lá e acreditam em tudo que está escrito. Sabe por quê? Como tem um canal de um amigo meu, diz assim, ó, papel aceita tudo. E o crente, como foi doutrinado desde a infância a acreditar que este livro é a palavra de Deus, quando ele lê ali, o Senhor disse isso. Ele acredita que é uma divindade que está dizendo, mas é um escritor que está falando em nome de uma divindade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pastor Luiz Saião, com todo o respeito, nenhuma dessas traduções é a verdadeira e nem também o Novo Testamento é verdadeiro. É uma nova religião sendo criada. E eu vou falar ainda, não estou defendendo o Antigo Testamento, né? Porque é tudo criação de homem também. Nem o Antigo Testamento é verdadeiro. É tudo criação de homens. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.